Fala, turma, tudo bom? Olha, hoje eu queria analisar com vocês a relação que existe entre destino e a viagem que precisamos fazer para chegar até esse destino, usando a ilustração do apóstolo Paulo. Paulo, após a sua terceira viagem missionária, de volta a Jerusalém, ele defende corajosamente o testemunho de Jesus Cristo diante do sinédrio, ali dos judeus. E naqueles dias Paulo recebe uma palavra de qual seria o seu próximo destino, na verdade, o último. Isso está em Atos, no capítulo 23, versículo 11, quando Deus diz para Paulo: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. E assim, Paulo fica no aguardo do cumprimento do propósito, onde ele partiria para sua última viagem com destino a Roma, na Itália. Que maravilha, certo? Receber uma palavra como essa, direta de Deus, sinalizando para onde Ele está nos levando, o destino, o objetivo certo, certamente tornaria muito fácil. Deus faria como Ele fez, talvez, com Filipe, após o batismo do eunuco, transladando ele diretamente para o litoral, para Azoto ali, ou como Ele fez com o profeta Elias, colocando ele numa daquelas carruagens de fogo, onde a viagem certamente passaria num piscar de olhos. Só que não. E aqui eu queria começar essa análise com você, dizendo que não é porque você tem um objetivo que já está definido por Deus, você sabe para onde está indo, o seu destino é certo, que a sua viagem será tranquila e segura. E é isso que nós vamos ver aqui, avaliando a viagem que Paulo fez de Jerusalém até Roma. Na verdade, as dificuldades já estavam presentes antes mesmo da viagem à Itália começar, uma vez que Paulo precisou ficar mais de 2 anos preso em Jerusalém antes que fosse tomada a decisão da viagem à Itália. Isso você encontra ali no capítulo 27, versículo 1 do livro de Atos. Naquele trecho onde diz que quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália. Perceba que a decisão não foi de Paulo, ele ficou por mais de 2 anos preso em Jerusalém, até que a decisão da ida dele a Roma fosse tomada. E aqui, pessoal, nós vemos que às vezes leva tempo para começarmos a viagem, e muitas vezes nem sequer somos nós que decidimos o momento exato do início da jornada. Olha, o caminho mais rápido entre a Cesareia e Roma passaria certamente pelo meio do mar Mediterrâneo, talvez fazendo uma paradinha na ilha de Chipre, que era mais ou menos o meio do caminho. Mas também não começou assim. O versículo 4 de Atos 27 diz que passamos ao norte de Chipre porque os ventos nos eram contrários. Então as resistências muitas vezes podem nos levar a tomar caminhos mais longos, e uma estratégia segura pode determinar realmente que a gente faça um caminho mais longo. Depois, no versículo 7, nós encontramos o seguinte relato: navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido. E aqui o que nós percebemos é que para alcançar os objetivos intermediários na direção do final da nossa jornada, por vezes nós vamos ter que navegar um pouco mais vagarosamente. Nós vamos ter que ter um pouco mais de calma e diminuir um pouco o ritmo e a velocidade da nossa jornada. Depois, no versículo 7, ainda do capítulo 27 de Atos, nós encontramos: não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta. E aqui uma percepção interessante que a gente pode perceber mesmo é que as dificuldades por vezes podem nos levar a escolher uma outra rota, mas não outro destino. Permanecemos focados no destino final, mas as rotas podem variar em função das dificuldades que vão aparecendo. Então, prosseguindo no versículo 9, nós encontramos o seguinte relato: tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornará perigosa. Sabe, às vezes somos forçados a gastar mais tempo do que gostaríamos. É como quando você estima um prazo para acabar um projeto em andamento, mas à medida que as dificuldades vão aparecendo, você precisa recalcular o prazo e acaba realmente gastando mais tempo do que você planejou no início.
Então, no versículo 10, encontramos o próprio Paulo dizendo: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo. Olha, às vezes nós mesmos vamos avaliar que haverá desastres e prejuízos, apesar de estarmos atendendo à vontade de Deus e estarmos indo na direção que Ele mesmo indicou. Então, estarmos na direção correta, estarmos rumando na direção do propósito, não nos exime de desastres e prejuízos. E olha que nesse ponto a confusão ainda estava só começando, viu? Eles ainda estavam em Quinido, navegando na direção de bons portos, passando pelo sul de Creta. Na verdade, a fase mais complicada ainda estava por vir, quando eles iam se lançar a mar aberto na direção de Malta. Então, depois de recusarem o conselho de Paulo para aguardarem um pouco mais ali ainda em Creta, antes de se lançarem em alto mar na direção da Itália, nós encontramos no capítulo 27, ainda no versículo 15, o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Olha, pessoal, aqui, olhando bem a comparação que nós estamos tentando estabelecer entre a última viagem de Paulo e a nossa própria vida, esse é aquele momento onde se perde completamente o controle. Ou quando na verdade percebemos isso, né? Uma vez que acreditamos que o controle da nossa vida nunca de fato esteve nas nossas mãos, e sempre nas mãos de Deus. Então, quando o navio sai de bons portos na direção da Itália, se lançando em mar aberto no mar Mediterrâneo, aí sim começa o que de fato foi o momento mais difícil e atribulado da viagem. Aqui nós encontramos no versículo 16, dificuldade para recolher o barco salva-vidas. E também no versículo 18, violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. E aqui, pessoal, colocando a nossa vida em paralelo com essa viagem como ilustração, nós entendemos que esse é o tempo para nós que estamos marchando na direção do nosso propósito, onde nós começamos a abrir mão do que foi planejado cuidadosamente. É isso que representa jogar a carga fora, se ver livre da carga. Também no versículo 19 encontramos que eles lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, que pode representar com toda clareza que é o tempo na nossa vida que, em favor do propósito para onde nós estamos indo, nós precisamos lançar fora o que construímos com o nosso próprio esforço. Avançando um pouco mais no relato da viagem, nós encontramos no versículo 20, não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias. Aqui é aquele tempo onde as dificuldades são tantas que perdemos nossas referências externas de orientação. Em outras palavras, é quando a gente se vê completamente perdido. Ele conclui o versículo 20 dizendo: finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Nesse ponto, pessoal, é quando nós já não estamos nem mais preocupados em chegar ao destino final, mas já não sabemos nem se iremos sobreviver. No versículo 27, ele continua a descrição da agonia, sendo levados de um lado para outro no mar Adriático. E no versículo 30, ele narra a tentativa de escapar de outras pessoas que estavam no meio dessa confusão que Paulo estava vivendo. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas. E é bem assim, né? Por vezes quem está no mesmo barco que nós tenta fugir. É pesado demais para quem não está na direção do mesmo propósito que nós muitas vezes, né? Nos versículos 33 e 34 tem uma consideração muito importante a respeito do nosso cuidado próprio, cuidado com a nossa vida, com a nossa saúde em tempos de dificuldade. Aqui o relato descrito por Paulo diz o seguinte: insistia para que todos se alimentassem, só assim poderão sobreviver. Esse é o ponto em que o pânico, o medo, o terror do momento que está se vivendo, muitas vezes ele impede até de cuidarmos da nossa própria saúde. Não sei se você consegue perceber que aqui o perigo já não está mais na jornada que estamos fazendo, mas no medo que nos impede, nos paralisa, nos bloqueia de fazer o que precisamos fazer para continuarmos vivos. Segue o relato do versículo 40 dizendo que eles cortando as âncoras, desatando os lemes e alçando as velas.
Isso aconteceu pouco depois que eles viram uma enseada, um pedaço de praia na direção de onde o barco ia navegando. Então compreendemos que esse era sim um esforço final, um esforço máximo na direção do que se estava vendo para se salvar a qualquer custo. Olha, eles ainda não haviam chegado em Malta, e o relato do versículo 41 diz que o navio foi destruído. Nessa condição, gente, quando o navio ele é destruído, é quando nós perdemos a única e última segurança restante. Sabe, como quando em seu favor você já não tem mais nenhum outro recurso em sua defesa para se salvar. O versículo 42 descreve um desespero tão grande que os próprios soldados que estavam embarcados resolveram ter uma ideia mirabolante. O versículo 42 diz: os soldados resolveram matar os presos. Esse é aquele tempo durante a jornada que, em meio a tantas tentativas fracassadas, alguns vão chegar a pensar mesmo em matar pessoas. Então, quando todos esses eventos pareciam conspirar contra a palavra que Paulo havia recebido de Deus, o versículo 44 descreve o seguinte: dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Não acabou, tá? Ali eles passaram 3 meses em Malta para deixar o inverno passar, e só depois é que houve o prosseguimento da viagem, de Malta para Siracusa. Depois, a partir de Siracusa, a viagem continua já na Península Itálica até o porto de Régio, depois de Régio para Puteoli, e na sequência 3 vendas e só então chegando em Roma. Essa viagem, pessoal, ela teve cerca de 3.200 quilômetros, se considerado a saída de Cesareia até Roma. E embora não encontramos o relato da pregação, do testemunho de Paulo para o imperador romano no livro de Atos, podemos considerar que do momento que Paulo recebeu a palavra de Deus até o momento em que ele chegou em Roma e defendeu o testemunho da fé cristã diante do imperador, foram mais de 4 anos. Que coisa maravilhosa, né? Conhecermos o nosso propósito, o alvo, o destino da nossa jornada. Porque assim, o que quer que aconteça, eu posso reconhecer se eu continuo ou não na direção correta. Que você tenha uma visão muito clara de para onde Deus está te levando, de forma que, independente do que aconteça, você sempre possa reconhecer ao longo da viagem se você continua na direção correta. Certo, turminha? Eu peço que vocês se inscrevam no canal, se não forem inscritos ainda, curtem, compartilham, deixa aqui o seu comentário para a gente aprimorar para vídeos futuros, e o nosso desejo é que você tenha sido profundamente ministrado pela palavra de Deus durante a explicação, tá bom? Deus abençoe você, um beijo no coração, até logo!